Nós estamos aqui com o Senhor, a presença do Senhor, como nós cantamos uma outra canção. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Deus está aqui. Se Deus está aqui, meu irmão, minha irmã, nós não temos nada o que temer, nós não temos nada que nos frustrar, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia. Nós temos aqui uma ministração daquilo que Deus trouxe ao meu coração, para que nós pudéssemos meditar aqui nesse tempo que nós temos, e nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. E a pregação que Deus trouxe ao meu coração para essa noite é: o que nós fizemos com o Evangelho. Nós estamos em 2024, você bem sabe, quase já 2025, já estamos aí no meio de novembro, já preparando os esquemas do Natal, do Ano Novo, essas coisas todas, né? E em 2024 nós estamos há quase 2000 anos de quando o nosso Senhor nasceu e veio para mudar não só o mundo, mas veio mudar toda a nossa vida, todo o nosso entendimento de quem é Deus, do que Ele faz, de quem é o diabo, e porque Jesus nos revelou isso, e da autoridade que nós temos sobre o inferno. Então, só que com o passar do tempo, nós fomos modernizando o Evangelho, nós fomos modernizando a igreja. Eu não quero me atentar a isso, só quero dar um panorama sobre isso, para que nós possamos entender. Por exemplo, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, por que nós precisamos entender algumas coisas, que não necessariamente é um pouco da história que nós temos, mas não necessariamente nós vamos tirar essa história somente da palavra de Deus, mas por que nós precisamos entender isso? Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz assim, louco, hein? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então esse que é o Pedro que negou Jesus 3 vezes, o Pedro que foi chamado para liderar os discípulos. O Pedro, ele se converteu, depois que Jesus ressuscitou, ele se converteu de verdade, passou a pregar o Evangelho, e lá num tempo da vida dele, ele escreveu a carta, 1 Pedro aqui: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Ele está dizendo o seguinte: gente, vocês não fiquem cabreiros com o pessoal que fala mal de vocês, porque se vocês procederem de boa forma, de boa maneira, vocês vão poder responder para eles com mansidão qual é a razão da esperança que há em vós. Por que nós temos a esperança de Jesus voltar? Por que nós temos a esperança no Evangelho? Por que a nossa esperança está em Cristo? Nós temos que saber responder isso para as pessoas, e é importante que nós tenhamos entendimento do que aconteceu na história da igreja. Vocês e eu bem sabemos, a Bíblia nos dá essa história. Jesus chamou 12, 11 ficaram, porque Judas Iscariotes o traiu e se suicidou, e depois esses 12 aumentaram em tamanho, e a igreja foi crescendo. Nós temos isso lá em Atos dos Apóstolos, e nós temos então o início da igreja. Mas você também sabe que a igreja, ela também foi se mudando com o tempo. Praticamente todos nós aqui, a maioria aqui, veio da igreja católica, e a igreja católica, ela foi uma das mudanças que a igreja teve com o tempo. Por exemplo, a igreja católica considera que Pedro foi o primeiro papa, mas nós não temos um respaldo disso, mas isso foi uma tradição criada na igreja católica. E quando chega então lá, quando nós fomos aqui descobertos, né, segundo a história do Brasil, lá no ano 1500, nós ouvimos essa história, mas lá, um pouco antes disso até, um pouco depois, alguns anos depois, a gente tem bem quase casado com o descobrimento do Brasil, nós temos a Reforma Protestante.
O que foi a Reforma Protestante? Eu vou resumir aqui, temos aqui teólogos, podem me ajudar muito mais em detalhes disso, outras pessoas que já estudaram mais. Eu quero só resumir um fato, um ponto da história da Reforma Protestante. Nós somos evangélicos por quê? Por que nós somos evangélicos? Se alguém virar para você na rua e perguntar, por que você é evangélico? Você fala, porque eu não sou católico. Não, não é por isso ser evangélico. Então, Martinho Lutero, ele era um padre da Igreja Católica, na Alemanha. Então, ele faz uma escrita de 95 teses. O que são as 95 teses? Ele pega 95 coisas, 95 pontos da doutrina da igreja, que até então a gente está falando de uma única igreja, e aí ele pega e fala, gente, isso aqui não está certo. É outra história. A Bíblia diz outra coisa. Então ele pegou a Bíblia, e a Bíblia, ele entendeu que a Bíblia dizia outra coisa. Então ele chega para a igreja, e isso gera um movimento, imagina, na linguagem contemporânea, a treta que isso deu, expulsaram ele da igreja e tudo mais. Então ele foi discutir com a igreja, que a igreja estava errada. E então ele fez uma reforma na igreja. Na igreja, prédio? Não, na forma como a igreja ensinava e também o que a igreja ensinava. Isso foi conhecido como Reforma Protestante. No entanto, nós tivemos outros reformadores, outras pessoas no decorrer da história que fizeram coisas semelhantes. Então nós vamos ter na igreja, então começa a surgir a igreja protestante, que nós chamamos hoje de igreja evangélica, mas nós somos cristãos protestantes, protestando contra um ensino que nós não concordamos, que nós entendemos na Bíblia de uma outra forma. Mas nós, por exemplo, não somos tão bem vistos por todo mundo. Na Igreja Católica nós temos os religiosos, que são as pessoas que passam por formação religiosa, e essas pessoas, elas sim têm o direito de interpretar a Bíblia e ter a sua doutrina e discutir isso. Mas nós, por exemplo, que não estudamos teologia, que não tivemos uma formação religiosa, nós somos considerados para a Igreja Católica como leigos. Então eu, por exemplo, nunca fiz uma formação teológica. O que eu tenho de formação é pela palavra de Deus, pelos estudos, e glória a Deus, pelo dom do Espírito Santo. Então, eu não tenho uma formação teológica, ou seja, eu sou leigo. Então, eu não deveria nem estar num púlpito pregando, porque eu sou leigo. No entanto, isso nos faz cristãos protestantes. Por isso que nós temos muito temor à palavra de Deus, nós estamos brincando disso. Mas eu não sei se você sabe, quantos aqui estudaram escola pública? Eu estudei escola pública. A educação lá na época em que Martinho Lutero esteve, e um pouco antes disso também, a educação, ela não era para todo mundo. A educação era para o clero e para os nobres. Então, estudar numa escola não era algo para todo mundo. Então, qual foi o movimento na história principalmente responsável por fazer com que a educação se propagasse? Se você pegar na história da educação, uma disciplina numa faculdade, alguém ensinando sobre a história da educação, você vai ver que a Reforma Protestante foi a principal responsável pela educação se expandir. Então nós só temos a educação pública que nós temos hoje, tanto no Brasil quanto em outros países, por causa da Reforma Protestante. Senão você e eu não teríamos ido para a escola. Olha a importância de fazer algo que Deus direciona, que não necessariamente atende àqueles que lideram ou mandam, mas fazer isso debaixo de uma orientação e do temor de Deus. Então, o movimento que Martinho Lutero iniciou e que outros reformadores participaram, esse movimento tinha um único objetivo. Por que eu preciso da escola? Por que as pessoas não liam a Bíblia? Simples, porque elas não sabiam ler. Então, Martinho Lutero queria que todo mundo lesse a Bíblia. Isso nos faz cristãos protestantes. Então, o fato de nós trazermos uma Bíblia para o culto, não é para que essa Bíblia esteja aqui como se fosse um acessório. O que nos faz cristãos protestantes é o fato de nós lermos a Bíblia. E por que a educação precisou se expandir?
Porque sem a educação, as pessoas não saberiam ler. E sem saber ler, como elas iriam ler a Bíblia? Entende o que aconteceu na história? Então nós somos evangélicos, cristãos protestantes, nós temos uma característica peculiar: nós lemos a Bíblia. Agora, já faz mais de um ano que eu falo desse negócio aí, mas agora, se você e eu não lemos a Bíblia, nós não entendemos todo o rolê que aconteceu lá atrás. Então tudo que aconteceu, depois nós tivemos o Gutenberg, que foi a questão da imprensa, o primeiro movimento forte de imprensa, de imprimir livros e livros, e nós estávamos falando de quê? De imprimir a Bíblia. Se as pessoas agora vão aprender a ler, nós vamos imprimir a Bíblia, para que elas possam ler. Então nós tivemos um movimento, o desenvolvimento de uma tecnologia nova, a imprensa, que nos permite imprimir, começou a nos permitir imprimir. Hoje a gente tem um aplicativo, está no celular, tudo certo? Mas nós temos todo esse movimento que aconteceu porque um homem foi incomodado por Deus, e um homem decidiu colocar a própria vida dele em risco, para que outras pessoas pudessem conhecer o Evangelho, entende? Então olha só o que aconteceu na história. Então se nós não lemos a Bíblia, nós temos um problema. Como que nós vamos levar o Evangelho? Mas nós temos uma solução, que está na Bíblia. E nós vamos pegar aqui alguns capítulos lá do Evangelho de João, o final do livro de João, do Evangelho de João, João capítulo 13, versículo 34, por favor, se você estiver com a sua Bíblia. Existe um documentário no YouTube muito legal, não sei se alguém aqui já assistiu, é de uma igreja lá do Mato Grosso, se não me engano é uma metodista, que eles colocaram a história da igreja, acho que são 7 ou 9 capítulos, que eles vão fazendo, a história do cristianismo. Se você procurar a história do cristianismo, e você enxergar na capa do vídeo, um cara barbudinho, da igreja lá metodista, lá no Mato Grosso, muito legal, para você entender como que se desenrolou a história do cristianismo, para chegar no momento que nós estamos hoje. Só que como eu comecei dizendo, antes de nós lermos João 13, 34, nós temos um evangelho que foi modificado com o tempo. Então, se você for ver, olha que interessante, a gente, aqui é uma igreja que a gente não usa terno, certo? A gente só usa nos casamentos. Tem igreja que vai todo mundo de terno, todo domingo, todo culto, aliás, certo? Aqui as irmãs não usam saia, tem igreja que as irmãs só usam saia. Temos igreja que nós temos uma separação, os homens no culto estão de um lado, as mulheres estão do outro. E aí? Ninguém? Só nós vamos ser salvos? Só nós aqui? Não. E olha que interessante, a igreja, ela cresceu, e ela começou a ter então, uma interpretação da Bíblia. E nós temos diferentes igrejas, tem a igreja cristã da família, aí você tem o movimento metodista, o movimento calvinista, o movimento assembleiano, o movimento disso, o movimento daquilo, batista, você tem diferentes movimentos, certo? Então, você fala assim, e aí, quem está certo? Esse é o nosso problema, nós estamos procurando com o tempo, descobrir quem está certo. Só que nós vamos ser tudo salvo, porque nós cremos em Jesus, e Jesus falou assim, quem crer e for batizado, será salvo. Nós tivemos aí a Regiane aqui, o Maurício hoje recebendo o certificado do batismo, quem crer e for batizado, será salvo. Nós vamos tudo ser salvo, mas lá no céu, só assim, não, eu vou ficar com o meu grupo aqui da Cristã da Família. Lá no céu nós vamos ser de facções diferentes. É isso? Será que vai acontecer isso? Jesus vai salvar desse jeito, será? E nós estamos preocupados em descobrir quem está certo. Quem é que está certo? Está certo a igreja? Está certa a igreja que fala que não pode namorar, que tem que ter corte, e depois se for namorar já noiva, já casa? Tem igreja que determina o tempo para isso acontecer, tem igreja que não. Tem igreja grande, tem igreja pequena. Quem está certo? Está certo? Quem crer e for batizado será salvo. E quando nós formos salvos, nós vamos chegar lá no céu e nós vamos ter questões super importantes para perguntar para Deus. Deus, tinha que ter usado terno, tinha?
Deus, o louvor não podia ter bateria, né? Olha que interessante. Olha como é que modernizou. E você já deve ter ouvido muitas outras discussões, certo? Mas a Bíblia diz claramente: quem crer e for batizado será salvo. Então o que você precisa crer? Você precisa crer que Jesus morreu por mim e por você na cruz e perdoou os nossos pecados, Ele pegou o escrito de dívida que era contrário a nós e Ele cravou na cruz. Ou seja, a dívida que você e eu tínhamos com Satanás, Jesus cravou na cruz. É isso que você precisa crer. No entanto, Jesus nos deu uma missão, e nós precisamos entender como levar o Evangelho, porque olha tudo que nós fizemos com o Evangelho. Então nós temos que ter uma visão de reino, e eu louvo a Deus que nessa igreja nós temos uma visão de reino, mas existem coisas que nós vamos conversar com irmãos, irmãs de outra igreja, e nós vamos divergir em alguns pensamentos. Obviamente, nós não vamos divergir da questão que salva, que a gente chama de salvífica. Então, o que salva, quem crer e for batizado será salvo, amém, glória a Deus. Então nós temos muitas questões. Tem gente que acredita que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, tem gente que acredita que é depois, tem gente que acredita que é durante, tem gente, tem discussão para tudo, não tem? Discussão para tudo. O que você e eu precisamos ter? Crer. Quem crer e for batizado será salvo. Então, nós não vamos morar num céu diferente da outra igreja. Nós temos que entender como que nós vamos levar o Evangelho. E aí Jesus deu a solução para isso. João capítulo 13, 34, vamos começar a entender. E em nome de Jesus, o Espírito Santo vai nos ajudar para nós podermos realmente ter a revelação. Jesus falou assim, nas últimas instruções para os discípulos, antes de ser preso e açoitado, e depois morto, e depois ressuscitar, aleluia. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o que a igreja quer? A igreja quer ter uma estratégia para ganhar as pessoas para Jesus, não é isso? Não é para isso que a igreja existe? A igreja só existe para fazer o que foi feito no outro culto, de batismo. A igreja só existe para isso. A igreja existe para ajudar as pessoas a serem salvas, porque lá em Marcos 13:13 está escrito: quem perseverar até o fim será salvo. Então, quando uma pessoa se converte e é batizada, glória a Deus, ela está salva, mas ela precisa permanecer no Evangelho. E onde entra o trabalho da igreja? Em ajudar essa pessoa a permanecer. Porque é fácil permanecer no Evangelho? É fácil pecar, é fácil desviar, é fácil fazer qualquer coisa que agrada a nós mesmos. Não é fácil permanecer no Evangelho. Tanto é que Jesus falou que a porta é estreita, a porta que leva à salvação, ela é estreita, e se ela é estreita é porque é difícil, nem todo mundo vai passar. Então nós precisamos, como igreja, permanecer no Evangelho, ou seja, eu preciso ajudar uma pessoa, e preciso ser ajudado, porque não é porque eu prego que eu não preciso ser ajudado. Então eu preciso ser ajudado a entender o Evangelho, e preciso ajudar as pessoas a entender o Evangelho, para que eu possa viver o Evangelho e essa pessoa também. E se nós fizermos isso, nós vamos ser salvos, que é para isso que a igreja existe. A igreja só existe para uma coisa: para as pessoas serem salvas. Só isso. Então, se eu quero levar o Evangelho, eu preciso ter uma coisa, preciso ter um foco, que é que as pessoas sejam salvas. E lá em João, vira sua página aí, João 14, 23... Jesus estava continuando o ensino, preparando os discípulos, e glória a Deus que o Espírito Santo fez João lembrar, senão a gente não ia entender. João capítulo 14, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer então que Jesus não só disse o que precisa ser feito, ele falou: vocês precisam amar uns aos outros. Jesus, ele também nos disse que se nós permanecermos na palavra dele, guardarmos a palavra dele, o Pai, Deus, nos amará e ele e o Pai virão e farão em nós morada. Como é que isso aconteceu? Através do Espírito Santo de Deus. Então Jesus não só falou o que tem que ser feito, ele deu um jeito disso acontecer. E se você pegar lá em Gálatas 5, lá vai falar sobre o fruto do Espírito. E uma das características do fruto do Espírito é amor. Então nós temos dentro de nós o amor, a chance de amar uma pessoa. Ou melhor dizendo, amar qualquer pessoa. Nós temos em nós toda a capacidade de Deus para nós amarmos qualquer pessoa. Vou fazer uma pergunta para você responder em voz baixa ou só em pensamento do seu coração. É fácil amar uma pessoa o tempo todo? Só pensa. Não responde, que às vezes o cônjuge está do lado, né? Então você pode ficar. É fácil amar uma pessoa o tempo todo? O que precisa para amar? Para amar, eu preciso de uma coisa que eu não vou contar agora, só vou contar no final, mas você já deve ter pensado o que é. Então, o amor, ele está em nós. A palavra de Deus diz em Efésios, se eu não me engano, é capítulo 3, versículo 20, fala que o Espírito, ele opera, o amor de Deus foi derramado em nós, pelo Espírito que em nós opera. Ou seja, o amor de Deus já foi derramado em nossos corações, está derramado, está lá dentro, pelo Espírito que em nós opera. Então quer dizer que o Espírito Santo, ele já colocou em nós a capacidade de amar qualquer pessoa. E Jesus falou: vocês precisam amar uns aos outros. João capítulo 15, versículo 7. João capítulo 15, versículo 7, vamos continuar entendendo o que Jesus estava ensinando. Jesus falou assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ou seja, nós agora temos que amar uns aos outros. Jesus falou que isso vai ser resolvido, seria resolvido pelo Espírito Santo. Aqui estava falando: eu farei morada. Por que Jesus estava falando no futuro? Porque ele ainda não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Hoje o Espírito Santo já está aqui, então ele está em mim, está em você. Ou seja, nós já temos o Espírito Santo. E agora Jesus está dizendo: se vós estiverdes em mim pelo Espírito Santo, nós temos então uma conexão mais rápida do que a sua internet em casa, mais estável do que qualquer operadora que possa passar no comercial da televisão, uma conexão que não falha, que não erra, que nos permite estar conectados com Deus. Nós podemos estar ou não, nós podemos desligar o modem ou não. Como que desliga o modem? Quando eu quero fazer a minha vontade. Quando que liga o modem? Quando eu quero fazer a vontade de Deus. Só que do mesmo jeito que você liga o modem, não pega na hora, né? Fica aquelas luzinhas piscando, né? Depois que você já fez a sua vontade, desligou o modem, na hora que você liga o modem, demora um pouco para pegar. Por quê? Porque precisa tirar tudo aquilo que veio da sua vontade e da minha, que estava ali, para poder conectar de novo, para ver se o Wi-Fi está pegando bem. Então, nós temos a capacidade de ter uma conexão full time, o tempo todo, 100% do tempo, dia e noite, dormindo, acordado, não importa, com o Espírito Santo de Deus. Então nós temos a capacidade de estar conectados com Deus, para fazermos o quê? Para amarmos uns aos outros, porque se nós estivermos conectados em Deus, o amor do Espírito vai estar em nós, e vai se manifestar, para que nós possamos amar uns aos outros. E nós vamos chegar no que precisa para ter amor. Lá em João capítulo 17, nós vamos chegar ao final do entendimento. João capítulo 17, versículo 20, a palavra de Deus diz assim. Então Jesus estava ensinando os discípulos:
E aí chega no capítulo 17, Jesus faz uma oração ao Pai, falando sobre os discípulos, falando sobre nós. Ele fala: eu não rogo somente por estes aqui que estão comigo, eu rogo por aqueles que hão de crer em mim. Quem que iria crer em Jesus? Nós. Então Jesus estava fazendo em João 17 uma oração também por nós, que iríamos crer nele e cremos, e glória a Deus. João 17, 20 diz assim a palavra de Deus: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, falando de nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, qual que é o objetivo de Jesus em a gente estar nele, estar em Deus, a palavra de Deus estar em nós, para que nós estejamos conectados com Deus? O objetivo é, versículo 21 no final, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, se nós temos que amar uns aos outros, nós temos a capacidade de fazer isso pelo Espírito Santo, mas para nós fazermos isso, nós precisamos estar conectados com Deus, senão nós não vamos fazer, que não é interessante para nós, para a nossa carne não é muito interessante. Então ele fala, se isso acontecer, se eles forem um, o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Qual que é a estratégia da igreja para atrair gente? Jesus já deu a estratégia. A estratégia é, amem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, e se vocês forem um, porque vocês se amam, o mundo vai crer que Deus me enviou, e eu sou a verdade, o caminho, a vida. Então, a estratégia para trazer pessoas para Cristo, veio do próprio Cristo. Nós não precisamos fazer o culto do não sei o quê, nós não precisamos fazer a banda do não sei o quê, nós não precisamos fazer o louvor de não sei aonde, nós não precisamos fazer nada disso. Nós precisamos amar uns aos outros, e isso não é fácil. Versículo 22, esse versículo, eu estava meditando nele, preparando essa palavra, e agora olhando aqui na minha Bíblia escrita, que eu estava usando o celular quando eu vou preparando, está grifado aqui, um dia eu grifei isso aqui. Olha que benção, eu não sei quando que eu grifei isso aqui, faz ano, hein, que eu grifei, mas, olha, 2024 agora, o Senhor está dando entendimento, isso aí, glória a Deus, né? E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Cara, na hora que eu li isso aqui, irmãos e irmãs, eu falei, como é que é esse negócio que eu não tinha visto, não? Já tinha até grifado na Bíblia, já tinha visto, mas não lembrava. E eu dei-lhes a glória. Você falou, ué, Jesus nos deu a glória que a mim me deste. Eu falei, ué, e será que é isso? Eu fui entender esse negócio, fui estudar, fui ver o que o pessoal comentava, fui procuro no grego, vai ler, vai tentar. A glória que a mim me deste. O que Jesus é de Deus? Filho. Qual que foi a glória que Jesus deu para nós? Que o Pai deu para Ele? A glória de ser filho. A glória que a mim me deste. Então, Jesus está dizendo assim, olha que interessante, versículo 22, Jesus falou que Ele deu para nós a glória dEle, a glória que o Pai deu para Ele, a glória de ser filho, Ele deu para nós, para que nós fizéssemos o quê? Jesus não fala lá na frente, e vocês farão obras maiores do que eu fiz? Por que nós vamos fazer obras maiores que Ele fez? Porque também nós somos filhos. Olha isso que Jesus fez por nós. E ele fala no 23, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim, Senhor da glória. Pergunto para você pensar comigo, todo ser humano precisa ser amado, amada ou não? Pensa. Todo ser humano precisa ser amado, amado ou não? Você sabia que até a ciência já descobriu que sim? Já se certificou que sim? Eu fui procurar uns artigos acadêmicos, fui procurar uns livros aí, encontrei um livro de 2010 que está em inglês, mas que fala Entendendo as Necessidades Humanas.
E lá nesse livro diz que o conceito do amor, ele é uma necessidade universal do ser humano, e é discutido nesse livro. O livro enfatiza a importância de reconhecer o amor como uma necessidade fundamental do ser humano, e sugere que o amor é essencial para o bem-estar humano e para o cumprimento, para o relacionamento, destacando o significado da emoção, das conexões emocionais e dos relacionamentos e encontros como uma necessidade humana. O amor, ele é então um elemento crítico que contribui para o indivíduo, para o bem-estar da sociedade. A ciência diz isso, e você pode pesquisar, encontrei centenas de artigos falando sobre a importância do amor como uma necessidade humana. Ou seja, quem é que pôs isso no homem e na mulher? Não fui eu. Quem colocou a necessidade do amor para o ser humano foi o próprio Deus. Só que Deus, quando coloca uma necessidade, a palavra de Deus diz, lá em Filipenses, que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Como é que Deus veio suprir a necessidade que Ele colocou dentro do homem? Ele mesmo veio suprir, fazendo-se humilde como servo, fiel até a morte e morte e cruz. Ele veio mostrar o amor, veio preencher o amor que o ser humano necessita através da própria vida do Filho dele. Entende isso? Então nós temos uma necessidade, e essa necessidade, ela é suprida pelo próprio Deus. Só que vou trazer agora para nós irmos para o final. Só é possível ter unidade, porque aqui Jesus está falando sobre amar um ao outro, para que haja unidade. Para haver unidade, tem que haver uma coisa, uma mesma visão. Lá em Amós, um texto muito conhecido pelos amados que já fizeram casados para sempre, por quem já teve algum encontro de casais. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, tem uma pergunta: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Duas pessoas não estão em acordo, elas conseguem andar juntas? Por que um projeto numa empresa não dá certo? Porque a equipe não está na mesma visão. Por que um relacionamento homem e mulher não dá certo? Porque os dois não estão na mesma visão. Por que os sócios de uma empresa brigam e desfazem a sociedade? Porque eles não estão andando na mesma visão. Por que uma igreja não consegue andar, ou não consegue fazer aquilo para o qual ela existe? Porque ela não tem uma única visão. E quando você não tem uma única visão, você tem uma divisão. Divide a visão. E se você tem duas visões, cada um anda para um lado. Então nós precisamos entender a importância de se ter uma visão. Vamos em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 12, versículo 20. E aí nós vamos entender o que precisa do amor para que haja unidade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20, diz assim até o 25. Paulo escrevendo aos coríntios, da igreja de Corinto: agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira, vou ler o 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ou seja, se alguém tem uma vitória, todo mundo se alegra. Se alguém tem uma derrota, todo mundo entristece. Isso, então, Paulo estava falando sobre a igreja. Estava falando sobre andar numa única visão, membros de um só corpo. Ou seja, para que nós possamos anunciar o evangelho, nós precisamos ser um. Jesus falou: se nós formos um, o mundo vai crer que o Pai enviou.
Mas para nós sermos um, nós precisamos andar numa mesma visão. Qual a visão? Salvar pessoas. Nós não estamos conseguindo nem isso entre as igrejas. Imagina. Olha quanta treta tem. Nós não estamos conseguindo nem isso entre as igrejas. Olha o que nós fizemos com o Evangelho. A pergunta inicial da pregação: o que nós fizemos com o Evangelho? Nós conseguimos dividir o Evangelho? Será que é isso? Nós dividimos o Evangelho? Vamos andar mais um pouco, volta comigo aí, em Romanos capítulo 16, volta na sua Bíblia em Romanos 16, versículo 17, nós vamos chegar ao fim. Romanos 16, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Paulo está falando para os romanos, galera que está fazendo dissensão, galera que está indo contra o que vocês aprenderam, desviai-vos deles, sai de perto, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Aqui está a chave para nós conseguirmos ser um. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples, ou dos simples. O que é necessário para ter uma única visão? Vou pegar o relacionamento homem-mulher. O marido quer uma coisa, a mulher quer outra. Por que no curso Casados para Sempre fala botar Deus no meio? Porque a vontade tem que ser de Deus. Se o marido quer uma coisa, a mulher quer outra, os dois olham para a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É renunciar a minha e a esposa renunciar dela. Então, quando nós, em qualquer relacionamento, na igreja, na família, em casa, com filho, com esposa, marido, qualquer relacionamento, para nós andarmos numa mesma visão, nós precisamos de uma coisa que é o que faz a diferença para o amor existir. Nós precisamos daquilo que Jesus falou: renunciar. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como é que nós temos condições de ter uma visão, uma única visão? Nós só temos condições de ter uma única visão se todos nós renunciarmos em prol da visão que Jesus deu. Jesus deu uma visão, a visão é salvar as pessoas. Se você e eu renunciarmos às nossas vontades, se você e eu renunciarmos o que nós achamos que é bom, o que nós achamos que é uma boa ideia, o que nós achamos, nós vamos conseguir seguir a visão que o próprio Jesus Cristo deu. Uma visão. Então o que acontece com a gente é que nós temos muitas vontades e ideias e intenções no nosso coração e nós não renunciamos a essas ideias, e se nós não renunciarmos, nós não conseguiremos nunca andar numa única visão. E isso divide a igreja, isso divide as igrejas, isso divide o Evangelho, e isso faz com que as pessoas, com que nós tenhamos que criar para as pessoas um jeito de atraí-las para o Evangelho. E aí a gente vai colocar para funcionar a cabeça nossa com ideias, eu acho que isso vai funcionar. Uma coisa é Deus te direcionar, como direcionou Martim Lutero, como já te direcionou na vida, como me direciona na vida, e nós tomarmos uma decisão no Senhor, seguirmos uma ordem do Senhor e fazer aquilo acontecer. E por isso existem vários ministérios, cada um trabalhando segundo o dom que o Espírito Santo deu, e glória a Deus. Mas o fato é que nós temos que ter uma única visão. A visão é, tudo que nós fazemos para que as pessoas sejam salvas, e para que nós possamos permanecer no Evangelho. A pergunta é, qual a visão? Jesus deu a visão, vou ler rapidamente, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois Jesus falou isso, subiu aos céus. Olha só,
A visão é uma única visão: ide por todo mundo, pregar o evangelho, que a gente chama isso de grande comissão. Mas a gente então não precisa ficar criando nada no meio da igreja, a gente precisa fazer uma única coisa: renunciar, para que nós possamos andar na visão que Jesus deu, porque Jesus já deu a visão, já deu a estratégia que nós sermos um, e já falou para a gente renunciar, senão a gente não vai conseguir ser um. Então não tem muito que a gente inventar. Jesus já deu a visão, já deu a estratégia, já deu a glória dele, e agora nós só precisamos executar. Só que é difícil para nós, porque nós precisamos, queria chamar o ministério de louvor aqui, para nós nos prepararmos e conseguirmos orar juntamente com a igreja, em nome de Jesus. Nós precisamos renunciar o pecado que nos impede de ter uma vida com Deus, e saber exatamente o que Ele tem para nós. Porque lembra que quando você desligou o modem, e eu desliguei o modem, depois demora um pouquinho para ligar e conectar? Então, nós precisamos renunciar ao pecado, senão nós não vamos conseguir manter essa conexão ativa o tempo todo, para discernirmos o que é vontade de Deus, o que é vontade da nossa carne. Precisamos renunciar ao orgulho que nos faz desejar que algumas pessoas nos peçam perdão, que algumas pessoas venham implorar para que nós possamos servir no Evangelho. Precisamos renunciar a esse orgulho que nos faz esperar que alguém venha nos pedir, que o próprio Jesus apareça, ou que um anjo do Senhor apareça, para falar: olha, preciso servir. Precisamos renunciar ao status social para servir onde Jesus quer. Precisamos renunciar ao nosso tempo, para que nós possamos orar. Precisamos renunciar ao nosso tempo, para que nós possamos ler a Bíblia. Precisamos renunciar ao nosso tempo, para que a gente possa ouvir uma pessoa. E isso não é fácil para nós, nos nossos tempos. Nós modernizamos o Evangelho. Precisamos renunciar ao conforto. Precisamos renunciar. Nós não estamos muito afim. E quando eu falo nós, eu me incluo no nós. Nós não estamos muito afim de renunciar. Você pode falar assim: Leandro, mas nós nunca vamos conseguir ser um na igreja, não vai ter jeito. Rapaz do céu, irmão, irmã, nós vamos conseguir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo está em nós, mas nós precisamos começar a fazer isso acontecer, para que um dia nós possamos ser. Nós precisamos começar a fazer. Não é possível que nós não nos incomodemos com os problemas que estão no mundo, não é possível que nós não nos incomodemos com os problemas que chegam até nós, não é possível que nós não nos incomodemos com uma pessoa numa enfermidade, com uma pessoa num cativeiro espiritual, não é possível que nós não nos incomodemos com a miséria das pessoas que elas estão passando, não é possível isso. Nós cristãos, se nós estamos nisso, é porque está acontecendo aquilo que Jesus falou que iria acontecer, que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, e se o amor se esfriou, nós nunca vamos ser um, porque sem amor, nós não nos amamos uns aos outros, nós não somos um, nós não andamos na mesma visão. Mas nós precisamos fazer isso, de algum jeito nós precisamos fazer. E aí pode ser que existam pessoas entre nós que estão esperando o pastor Benedito, o pastor Adriano ter uma ideia mirabolante para isso acontecer. Pode ser que você esteja esperando que o outro irmão, que outra irmã faça isso acontecer. Irmão, irmã, você está aqui, você tem o Espírito Santo de Deus, do mesmo jeito que Deus usa o pastor Adriano, pastor Benedito, usa o ministério de louvor, ou usou a minha vida, ou usou a vida de alguém, do mesmo jeito, Deus pode usar você para levantar alguém, ou para levantar alguma coisa, ou para trazer uma revelação, ou para despertar você para agir em prol daquilo que é a missão da igreja, a visão, salvar vidas. Então você e eu estamos nisso, só que nós parece que estamos sendo neutralizados, para que nós não façamos isso. E se nós não fizermos, até na última pregação eu falei, se você não quiser mexer com isso, nós podemos orar por você para Deus te levar, porque nós não precisamos ficar aqui. Nós nos entristecemos quando, por exemplo, uma pessoa é levada pelo Senhor. Não entristecemos? A gente fica triste. Mas qual é a nossa missão? Salvar pessoas. Então, quando morre um parente seu,
seja quem for, mas morreu no Senhor, apesar de que a tristeza existe, nós temos que ter uma certeza: a missão foi cumprida. Por quê? Morreu no Senhor, e Jesus falou: aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Então não tem morte, não tem morte, tem vida, e essa é a missão. Você fala: nossa, mas morreu antes da hora, morreu no Senhor? Glória a Deus. Paulo falava: eu queria estar com o Senhor. Você está dizendo que ele está morto, mas estou aqui por amor a vocês. Então, quando nós pensamos às vezes, e às vezes sofremos por anos, aquela pessoa foi antes da hora. Não foi antes da hora, o Senhor escolheu aquele momento, e se ela morreu no Senhor, ela não está morta, ela está no Senhor. E se ela está no Senhor, meu irmão, minha irmã, você cumpriu a sua missão. Você cumpriu a sua missão. Vamos orar diante dessa palavra. Deus nos deu uma direção nessa noite, logo no começo do culto, para nós orarmos aqui, para que o Deus Todo-Poderoso pudesse agir em causas impossíveis aqui, né? E nós oramos pela sua vida, e glória a Deus por isso. Eu quero aqui, em nome de Jesus, fazer essa oração, para que nós possamos ser despertados pelo Senhor diante dessa palavra. Jesus nos deu a visão de salvarmos as pessoas pela igreja. Jesus nos deu a glória dele de sermos filhos e podermos fazer obras maiores do que ele fez. Jesus nos deu a estratégia para nós amarmos uns aos outros, como ele nos amou e como o Pai nos ama, para que nós sejamos um. E se nós formos um, o mundo vai crer que Deus o enviou, e vai crer que ele nos enviou. Meu amado, minha amada do Senhor, em nome de Jesus, eu quero que você se levante comigo nessa noite, para você e eu orarmos aqui. Nós vamos repreender, em nome de Jesus, todo o espírito que está agindo para neutralizar a nossa vida, porque eu sei que aqui no nosso meio existe muita capacidade que Deus já deu, ministério que Deus já deu, dom que o Espírito Santo já deu. Então eu não consigo aceitar que nós sejamos neutralizados. Nós vamos orar em nome de Jesus, mas você e eu não vamos orar pedindo: Deus nos livra do mal. Não, nós vamos orar e dar ordem a todo espírito que tem neutralizado a nossa vida, porque você tem autoridade no nome de Jesus. Você tem autoridade. Jesus te deu autoridade. Jesus deu a mim e a você a glória dele, a glória que o Pai deu a ele. Então você e eu vamos orar agora. Deixa o Espírito Santo te usar, para que ele te dê um discernimento de todo o espírito que foi levantado para neutralizar a nossa ação, a nossa força. Você não vai orar para Deus agora, você vai usar a sua autoridade de filho para ordenar que o inferno parta em retirada, em nome de Jesus. A igreja pode fazer isso, amém? Senhor Jesus, primeiro eu quero orar ao Senhor, Deus, para pedir uma coisa. Espírito Santo de Deus, revela ao coração de cada um aqui, Espírito Santo, revela, Espírito Santo, a autoridade que o Senhor nos deu, a autoridade filho, a autoridade filha, a autoridade para pisar na cabeça do inimigo, a autoridade para expulsar demônios, a autoridade para ordenar a queda do inferno, a autoridade para expulsar toda a ação do mal, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui numa cidade que nós sabemos do que acontece no mundo espiritual, mas nós não temos todo o discernimento disso. Então, Espírito Santo, abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha nos abrir os olhos, para que nós possamos enxergar
o que tem acontecido para neutralizar as nossas forças. E em nome de Jesus, nós ordenamos agora a todo o inferno, nós ordenamos que Satanás e seus demônios sejam anulados em nome de Jesus, que todo espírito de religiosidade seja anulado em nome de Jesus. Nós ordenamos que todo espírito de esfriamento, todo espírito que quer esfriar o nosso amor, seja anulado em nome de Jesus. Todo espírito que quer nos subjugar, seja anulado em nome de Jesus. Abra sua boca, meu irmão, abra sua boca, minha irmã, usa a autoridade que você tem, deixa o Espírito Santo te usar, em nome de Jesus. Nós anulamos na vida dessa igreja, nessa cidade, toda ação de todo principado, de toda potestade que tem agido para neutralizar a igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não aceitamos a ação do inferno neste lugar, não aceitamos a ação do inferno nessa cidade, nós anulamos essa força, em nome de Jesus. Nós combatemos isso em oração agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, levanta cada um aqui como um guerreiro, como guerreira do Senhor. Levanta cada um aqui na autoridade que o Senhor deu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não aceitamos isso, Senhor. Senhor, fortalece os pés de cada um, fortalece os braços de cada um, fortalece, Senhor, o espírito de cada um, em nome de Jesus. Todo espírito que impede que esses irmãos, que essas irmãs não leiam a tua palavra, seja anulado em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, age em nosso favor. Nós ordenamos que toda ação do inimigo que se levantou contra essa igreja venha cair por terra agora, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Pastor Benedito, pastor Adriano. Glória a Deus, obrigado, irmão, pela palavra. E algo que Deus tem falado a esta igreja. Então olha só, queridos, nós vamos encerrar, vamos orar. Mas entenda uma coisa: para você vivenciar aquilo que foi pregado, você precisa renunciar à sua vontade. Porque se você não renunciar à sua vontade, você não evangeliza. Se você não renunciar à sua vontade, você não perdoa. Se você não renunciar à sua vontade, você não se reconcilia. E aí, continuamos empurrando, forçando, pregando o evangelho, crendo, mas continuamos andando na contramão daquilo que Jesus nos ensina. Então, o irmão pregou com muita propriedade. Quando ele diz de divisão nada mais é do que duas visões. É o que ele falou, é uma visão dividida. Uma igreja dividida, ela não subsiste. Jesus, ele falou assim: olha, se Satanás está contra Satanás, logo o seu reino não subsistirá. Ou seja, porque se dividiu. Então uma igreja dividida não anda, ela não cresce, muitas vezes ela pode ficar, ela se mantém, mas se mantém com má qualidade, não se mantém com qualidade. Então nós precisamos compreender que essa palavra de hoje foi uma palavra profética para tratar a igreja para algo que Deus vai fazer. Nós vamos receber pessoas que vão vir da prostituição, que vai vir da droga, que vai vir do homossexualismo, que vai vir do adultério, que vai vir de uma vida de crime. Se nós não tivermos o amor de Cristo reinando em nosso coração, nós não vamos conseguir amar essas pessoas, nós não vamos conseguir recebê-las com amor,
com abraço verdadeiro. Agora, quando que eu vou fazer isso com os de fora? Quando isso for natural entre os de dentro. Quando for natural entre os de dentro, será automático com os de fora. Então, amados, medita na palavra de hoje. Está gravada, está no YouTube. Reflita. Maior parte, eu quero dizer que 90% dos cristãos que estão aqui não assistem os cultos depois. Não assistem. O nosso canal não cresce. Sabe por que não cresce? Porque você não assiste, você não compartilha, você não dá um like lá. Então o nosso canal não cresce. Nós temos lá menos de 200 ou talvez 200 inscritos, mas temos 40 visualizações, 50 visualizações. Uma pregação ou outra alcança 100. Ou seja, nem os inscritos assistem. Os cristãos daqui de dentro não assistem. Ah, pastor, mas eu já estive no culto, eu vou assistir de novo. Irmão, se você lembrar de tudo que foi pregado na quarta-feira que vem, se lembrar de tudo que foi pregado hoje, parabéns, você é um gênio, você tem uma memória fantástica. Agora, se você não pegar, rever, passar, anotar, estudar, ver na Bíblia os versículos que foram lidos e refletir sobre o que foi falado, você não cresce, meu amado. Nós estamos encerrando mais um ano. Quantas almas você ganhou para Jesus nesse ano? Ah, pastor, eu não tenho tempo, não é meu chamado. Querido, foi pregado hoje. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Isso não é para pastor Benedito, para mim. Não é para o Leandro, o Du que prega. Não é para os líderes de louvor, ministério de louvor. Isso é para cada um de nós. Isso é para cada momento da sua vida. Em cada dia da sua vida você senta do lado de alguém que está destinado ao inferno. E você que pertence ao reino de Deus é a chave da salvação daquela vida. Às vezes dentro da sua casa, na sua família, pessoas que não conhecem o Evangelho têm até paura do Evangelho por causa do seu testemunho, por causa do seu comportamento, por causa de você. Ela não quer ouvir o Evangelho. Então nós temos que pegar a palavra de hoje e refletir: eu realmente nasci de novo? Eu realmente nasci para viver o Evangelho? Eu realmente estou apto para viver o reino de Deus? Ou eu estou frequentando uma igreja? Ou eu sou um frequentador de igreja? Porque frequentador de igreja, irmão, você pode frequentar aqui, a missa lá na igreja católica, o centro de Umbanda, você pode frequentar qualquer lugar. Frequentador não muda nada, não é mudado. Frequentador é apenas assistente, só assiste. Jesus chamou para você fazer parte de um corpo. Você é membro de um corpo vivo, chamado igreja, aonde a cabeça é Cristo e o corpo é cada um de nós, e os seus membros em particular. Entenda isso. Eu sei, eu erro, você erra, nós erramos, mas nós vamos voltar para casa e vamos falar assim: ah, eu erro mesmo, e deixa isso passar. Ou eu vou voltar para casa e falar assim: eu erro, mas eu tenho que parar de errar. Eu tenho que entender que o Evangelho, Jesus me chamou para ser testemunha desse Evangelho, e eu vou ser essa testemunha, não na perfeição, porque perfeito é Cristo, na minha capacidade, ou seja, na minha singularidade, eu vou pregar o Evangelho, eu vou procurar ser melhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez eu quero te louvar, e obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, pela revelação, pelo entendimento, pelo discernimento que o Senhor trouxe ao coração do amado irmão Leandro. Obrigado, Pai, por cada um que aqui está, por cada um que ouviu ali, Senhor, pelo YouTube, por cada um, meu Deus, que vai ouvir essa palavra, talvez daqui a alguns dias, até mesmo daqui a alguns meses, mas o Senhor, ó Deus, é o Deus vivo. Tu és um Deus presente ontem, hoje e será para sempre. Então essa palavra, ela não perde o efeito, meu Pai. Em qualquer momento que ela for ouvida, ela tem o poder de impactar, de mudar, de transformar, de gerar uma nova consciência, para que cada um, meu Deus, não volte para sua casa aceitando a sua limitação, mas entendendo que tudo posso naquele que me fortalece, que é o Senhor. Eu posso vencer a minha limitação, o meu egoísmo, a
a minha forma de ver as coisas, ela pode ser mudada pelo poder da tua palavra que transforma e traz uma nova consciência. Que o seu nome, Pai, seja louvado, engrandecido e seja conhecido por cada um de nós que aqui se encontra, para a glória e louvor do teu nome. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre, te guardando, capacitando e te livrando de todo mal, em nome de Jesus. Vamos em paz e que Deus te abençoe.